Olá pessoal, hoje quarta-feira, 3 de março, eu estou gravando esse vídeo para reforçar algumas instruções, algumas normas em relação aos trabalhos de grupo. Vocês, bom, já estão agrupados, cada grupo já tem o seu tema escolhido. Ontem eu mandei separadamente para cada um dos grupos mensagens com alguns comentários sobre o trabalho e, sobretudo, com indicações de fontes, né, para a pesquisa de vocês. São indicações que não excluem, evidentemente, as escolhas de vocês para as fontes de pesquisa. Vocês são livres para buscar as fontes de informação aonde quiserem, né, desde que sejam fontes de qualidade, né, fontes que tenham credibilidade, né, fontes confiáveis. Né, enfim, eu mandei para vocês um pacote, né, enfim, de sugestões, né, sobretudo fontes na mídia internacional, tanto na mídia chamada do mainstream, né, das grandes empresas de mídia, essa mídia de referência, como também fontes alternativas de qualidade. Então, esse contato, né, já tem, enfim, aí já significa que vocês têm ali os instrumentos, juntamente com as instruções, né, divulgadas por mim em várias aulas vídeo. Né, eu creio que vocês já têm o que era necessário para colocarem a mão na massa, né, começarem então a elaboração dos trabalhos, até porque os prazos são curtos. Né. Então eu queria repassar com vocês qual que é o processo, né, a metodologia que a gente vai utilizar. Né. Nessa fase eu estou pedindo para vocês me entregarem uma versão parcial do trabalho. O que é uma versão parcial? Uma versão que dê conta de uma parte, a parte inicial daqueles tópicos, né, que eu coloquei como estrutura, uma estrutura padronizada do trabalho. Então eu vou pedir para vocês me entregarem nas datas estabelecidas a introdução, a parte dos elementos estruturais e a parte dos antecedentes. Cada uma dessas partes tem um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Além disso, eu vou pedir para que vocês me entreguem a linha do tempo, né, a linha do tempo referente ao país tema de vocês. Né, para simplificar as coisas, eu vou pedir uma linha do tempo que comece no dia 1º de março. Quem quiser retroceder um pouco mais, começar a linha do tempo antes, não tem problema. Mas, né, o que eu vou pedir para vocês é que comecem 1º de março até a véspera da data do envio do trabalho. Tá? As datas são dia 18 de março, eu tenho aqui o calendário, 25 de março e 1º de abril. Tá? Eu vou postar hoje a escala final, né, distribuindo os grupos pelas datas. Tá? É fundamental que vocês me entreguem um trabalho na data. Eu estou fazendo esse escalonamento de datas para viabilizar o que eu vou fazer na etapa seguinte, que é o contato direto, grupo a grupo, em separado, em que eu vou dar um retorno para vocês sobre o trabalho que eu recebi. Né? Então, como é que vai ser isso? Eu vou receber uma leva de trabalhos até o dia 18. Imediatamente após o dia 18, à medida que eu for lendo os trabalhos de vocês, eu vou entrar em contato grupo a grupo, né? Eu vou encaminhar uma mensagem em áudio para vocês, com os meus comentários sobre o trabalho recebido, né, e com sugestões, né, para o aperfeiçoamento, para a melhoria do trabalho. Depois vocês vão ter a oportunidade de né,
me dá um feedback, né, um retorno, né, a partir dos meus comentários, ou seja, a partir da recepção dos trabalhos, né, nas datas estabelecidas, a gente estabelece uma dinâmica, né, de troca de ideias, né, de diálogo, né, eu de um lado, vocês do outro, né, no sentido de tentar, né, melhorar ao máximo a versão final do trabalho. Essa etapa parcial, ela entra na avaliação, né, eu marquei, aqui onde eu coloquei aqui no meu caderno a pontuação, né, então o trabalho parcial, nos termos que eu falei agora, introdução, elementos estruturais e antecedentes, vai valer 2,5 pontos, né, na nota final, e a linha do tempo vai valer 1 ponto. Até 2,5 pontos, evidentemente, até meio ponto, meio ponto. Ok? Então, isso em relação aos trabalhos parciais. Tá? Eu vou abrir um espaço na nossa plataforma Moodle, né, aquele mecanismo de tarefas, vou apresentar como tarefa, né, e vocês então vão poder postar na plataforma Moodle o texto com essa versão parcial. Em paralelo a isso, né, vão estar acontecendo, na verdade já começaram, né, algumas aulas sobre temas relevantes para quem estuda análise de conjuntura internacional contemporânea. Né. Esses temas eles constam no nosso plano de aulas, né, e gradativamente, à medida que forem se aproximando as datas, eu vou divulgando, postando, né, materiais bibliográficos de referência para vocês. Né. Amanhã mesmo eu vou dar uma aula sobre os conceitos de esquerda e direita na visão do filósofo político italiano Norberto Bobbio. É uma grande referência, né, nos estudos da política, um grande intelectual da segunda metade do século XX. Esses conteúdos relacionados com análise de conjuntura, eles vão ser objeto de uma prova no dia 1º de abril, uma prova que vai valer 2 pontos na média. Então é importante que vocês estejam preparados para prestar essa prova. Não vai ser uma prova difícil, eu não vou perguntar nada que eu não tenha dito nas minhas videoaulas. É importante que vocês assistam a essas aulas e, por falar nisso, mais importante ainda até, que quem não assistiu, que assista, está tudo postado, tudo à disposição de vocês, que assista as minhas aulas sobre análise de conjuntura, né, sobre metodologia de análise de conjuntura, sobre a estrutura do trabalho, etc., para que vocês tenham clareza, né, sobre o conteúdo do trabalho dos grupos, né, o que se entende por elementos estruturais, né, como que deve ser a introdução, né, como que devem ser abordados os antecedentes, e assim por diante. Tá? Então, então era basicamente isso, essa é uma mensagem curta, né, que eu tinha que fazer. Quem ainda tiver alguma dúvida, por favor, me escreva, se comunique comigo. Tá? Vocês têm o meu e-mail, além da plataforma Moodle, vocês podem utilizar o mecanismo do e-mail para comunicação comigo. Né? As mensagens que eu recebo eu respondo imediatamente, o mínimo de demora. Tá? O importante mesmo é que vocês comecem a elaborar o trabalho, né? Mãos à obra, né? Esse trabalho de análise de conjuntura não dá para fazer de afogadilho, às pressas, em cima do prazo. Né? É importante que vocês mergulhem nos temas, as indicações que eu fiz e outras que eu ainda vou fazer de fontes de pesquisa, tem muito a ver com isso, né, que vocês façam essa viagem para o país que vocês escolheram, né, e que pouco a pouco vão ali se familiarizando com a realidade desse país, né, com os conflitos existentes nesse país, com a história,
né? Quais são os temas, que cada país é uma realidade diferente, né? A agenda política é diferente, os conflitos são de natureza diferente, né? Que vocês então se familiarizem, né? Dominem um pouco essa realidade, né? Para que possam fazer uma boa análise de conjuntura. Tá ok, gente? Então, enfim, eu espero ter sido claro nessa brevíssima fala que eu estou compartilhando aqui com vocês, mas né, se eu não tiver conseguido isso, não tem problema, vocês me mandem as dúvidas de vocês que eu respondo. Tá? O importante é que a gente entre em ação, que vocês, né, sobretudo, se planejem a partir do calendário, o calendário que vai ser divulgado daqui a pouco. Ainda hoje eu vou postar a relação dos grupos com os prazos para entrega dos trabalhos. É fundamental que esses prazos sejam cumpridos, tá? Para que a gente possa ter uma dinâmica fluida, né, de funcionamento, a gente tem um bom fluxo, né, de trabalho e de comunicação nesse período até o final do quadrimestre. Ok, gente? Então eu paro por aqui, tá? E conforme eu disse, né, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Então, abraços a todos, bom trabalho para vocês.